Bem, aqui eu vou passar para vocês uma pequena explanação aqui sobre guarita, controle de acesso aqui para melhorar o entendimento de vocês, tá bem? Então a gente já começa apresentando aqui essa indústria, né, do Marcelo Monacelli, né, uma gráfica Gonçalves, e veja, é uma indústria que não tem muito espaço, né? Ele acaba criando o núcleo da indústria próximo das divisas, né? E se vocês perceber toda essa parte aqui, uma parte de talude, né, de aterro que foi colocado aqui, né? Então veja que toda a área de circulação ela está próximo da indústria, não tem muito espaço assim para que consiga trabalhar melhor essa parte de paisagismo, com exceção deixando dessa área permeável. E claro, né, tem toda essa área aqui que é uma marginal, né, que conduz para a guarita aqui. Então, veja como ela é, né? Ela é como se fosse uma laje, toda ela curva, né? Em que o carro passa, né? Passa por aqui, ó, na parte mais baixa, pode ver aqui, e também tem as pessoas, né, que passam basicamente junto com a guarita, onde é exatamente o controle. Então, né, por exemplo, nesse ponto aqui tem um portão, né, onde as pessoas passam a pé, né? Aí já tem outra pessoa aqui sendo atendida pelo guarda, né, uma grande faixa de pedestre aqui que possa guarnecer o pedestre, e aqui um ponto mais alto, né, onde tem dois portões, um portão que o caminhão entra e outro portão que o caminhão sai. Então fica interessante vocês terem uma noção, né, desse formato aqui. Se a gente voltar e olhar a implantação da indústria, né, por exemplo, então carro pequeno entra aqui ao lado direito da guarita, né? Então tá vendo que tem uma faixa de vegetação aqui, então o carro e o caminhão eles não sofrem atrito entre eles, né? A menos que o caminhão dê toda a volta lá por trás e venha sair por aqui, né? Porque aqui tem uma parte de carga e descarga aqui, ó, né? Então o que acontece? Todo esse aqui é estacionamento do administrativo, porque o administrativo é esse bloco branco aqui na frente da indústria. Todo isso aqui é a área de produção, né? Onde acontece a produção da gráfica. E lá atrás é a parte de carga e descarga. Só que veja, né? O caminhão consegue ele chegar pelo menos até aqui, né? Aqui onde tem essa caixa d'água, o seu volume da cisterna aqui. Justamente porque ele precisa, por exemplo, aqui, né, que é a área de funcionário, descarregar a parte de alimentação aqui, fazer coleta do lixo, etc. E aí, claro, né, como eles trabalham com carros de entrega pequena, como umas Fiorino, umas caminhonetas pequenas, não necessariamente caminhões grandes, então elas podem ficar estacionadas, né, ao longo dessa via aqui. Mas percebam como é que é interessante, né, essa parte aqui, né? Algumas vagas aqui, estacionamentos ao longo, e aí tem as partes das infraestruturas. Então todo o administrativo está aqui, a área de funcionários está nesse outro bloquinho aqui, ó, que é a área do refeitório, né? Aqui tem uma outra área aqui, ó, que faz parte do apoio, né, da indústria, que é exatamente conforme aquilo que a gente falou, que é gerador, que é transformador, que é saída de lixo, etc. E aí depois tem mais funções espalhadas ao redor dessa indústria, né? Então, olha a noite aqui como é que ela ficou bacana, né? Toda a portaria iluminada, né? E observe também não só essa questão da guarita, mas como que o arquiteto propôs isso, né? Então, telhas translúcidas na cobertura para que tenha a iluminação natural, né? Esse sistema de lanterninha aqui para fazer a ventilação cruzada, né? Percebo que nas laterais aqui eu tenho algumas janelas, né, que possivelmente o ar entre por aqui, faça toda a corrente de convecção e leve o calor lá para cima e consequentemente
ele sai, ele sai de dentro da indústria, né? E aí, claro, em função do próprio terreno, ele não tem muito espaço para construir o administrativo, né? Poderia construir mais aqui do lado, onde tem esse talude, poderia, né? Mas, né, o arquiteto desenvolveu dessa forma, né? Então veja, uma pessoa chegou aqui, passa pela portaria e já chega num grande hall de recepção, e aí toda essa parte administrativa, venda, showroom, essas coisas assim, atendimento ao cliente, orçamento, é dessa forma, né? Então é um projeto bem interessante, tá? Aí a gente parte para um outro projeto que é também do Marcelo Monasselli, projeto da IP, sendo distribuição da IP. Também da mesma forma, né, ele cria aquela cobertura curva alta, né, porque vocês têm que dimensionar aí a passagem do caminhão, que é no mínimo 5,20 metros de altura, né, para não enroscar o caminhão, né? E aí, claro, ele cria, né, esses pilares, né, vazando a cobertura, faz esses elementos atirantados aqui, não deixa uma cobertura assim, só umas linhas retas. É claro que aqui ele está trabalhando com, né, sistema metálico, um sistema leve, esses arcos calandrados, etc. Mas também, olha, além de ter cuidado aqui com a guarita, tem o portão que abre e fecha, né? Porque vamos pensar assim, feriado, fim de semana, férias, né? Fecha o portão, ninguém entra na indústria, por mais que vamos pensar assim, mas tem o controle de cancela, mas uma pessoa pode entrar pela cancela, né? Então, tem que tomar esse cuidado. Então, essa aqui é uma vista frontal, a mesma situação, aquele painel de vidro lá na frente, é justamente para que quem está aqui dentro, ele consiga visualizar por essa janela, que é essa entrada lateral, né? E aí também tem uma janela lá do lado esquerdo, que é para as pessoas que estão entrando lá. Então, quem está na frente é a pessoa que vai fazer o controle disso tudo, né? Tá observando quem está saindo e qual é a necessidade para que a pessoa entre, né? Então aqui, olhando uma vista mais de cima, né? Então, olha, a indústria, ela obedece a esse limite aqui, que basicamente é o mesmo limite que vocês têm, né? Da área construída. Então, a partir da área de domínio, vocês podem construir. Antes da área de domínio, o que acontece? É feito todos os acessos, né? Lembra que eu falei daqueles estacionamentos externos? Claro, aqui tem bastante estacionamento externo. Haveria necessidade de ter tantos assim? Talvez não, né? Mas olha, o caminhão entrou por aqui, vai passar por baixo dessa cobertura em arco aqui, e aí tem um grande pátio de manobras. Então, o caminhão já fica estacionado aqui, aguardando a carga e a descarga. E depois, né, ele vai lá para trás, lá para fazer a carga e a descarga, ou aqui embaixo desse grande beiral aqui. Só que aqui, como tem bastante variedades de produtos, digamos assim, produtos químicos e misturas, soluções, eles têm, né, mais áreas de apoio. Mas enfim, vamos pensar assim, chegou aqui, passou pela guarita, já tem uma área de atendimento aqui e já dá direto para o administrativo, né? Esse bloquinho mais baixo aqui é toda a área do administrativo, que em frente aqui tem um estacionamento, né? E aí toda essa parte azulzinha aqui é a parte da produção. E aí, claro, né, tem uma parte aqui, ó, que é essa casa aqui, que é onde guarnece, por exemplo, os motoristas que vêm, precisam tomar um banho, precisa fazer alguma coisa, então tem essa área de apoio. Essa outra cobertura aqui é onde tem a balança, então quando é necessário fazer uma pesagem, o caminhão passa aqui pela balança, quando não é necessário fazer a pesagem, ele passa pelo lado. Aí percebo, tem cilindros aqui, né, que armazenam esses produtos químicos, né, para fazer detergente, sabão em pó, essas coisas assim. Aí tem uma outra área considerável, até grande, de estacionamento aqui, e aí dá a volta, né? Então, aqui também não tem grande espaço na frente, né? Você pode perceber
que não tem grande espaço na frente, se for necessário criar um grande estacionamento, um grande jardim, uma parte paisagística e tal, tá? É uma característica desse projeto também. Uma vista, então, olhando para o outro lado, né? Então, aqui agora o pátio de caminhões está vazio, não tem nenhum caminhão aqui, então, vejam, né? Entrou por aqui, tem a guarita, aqui tem todo o setor administrativo, funcionários, e olha só, tem essa cobertura, né, de destaque que conduz lá para dentro da indústria, que essa parte aqui é toda aquela parte de apoio, onde tem os laboratórios, né, de mistura lá, vai fazer o teste se o detergente ficou bom, se não ficou bom, essas coisas assim, né? A parte de engenharia do negócio, né? Aí os caminhões entram por lá, pode ver que o caminhão não pode vir direto para cá, então o caminhão entrou, tem o pátio de estacionamento, mas ele pode dar a volta em toda a extensão, né? E chegar até aqui, ó, né? Então ele pode chegar até aqui, aonde aqui ele faz a descarga, né? Por exemplo, dos produtos químicos que são no formato líquido, né? Então tem os cilindros, que são os tanques aqui. Então, a área de descarga de uma tipologia de matéria-prima aqui, né? Tem outras docas aqui, ó, e aí as outras docas lá atrás também. Então veja, tudo projetos assim bem concebidos, né? Tem uma arquitetura consideravelmente limpa, né? Porque a indústria não tem isso de sobrecarregar demais, né? Mesma situação, né? Com aqueles lanterninhos na cobertura para que todo aquele gás, né? Sei lá, cloro ativo, aqueles produtos químicos que são voláteis, eles vão expelir o gás para cima. Então tem vários lanterninhos aqui, tem um outro atravessado no outro sentido, depois mais 4 lanterninhos lá. Aí trabalha com fechamento metálico, então, né? Pode usar chapa metálica, pode usar ACM, né? Olha que bacana aqui, ACM azul, né? Com todo o revestimento metálico. Então aqui estrutura de pré-moldado de concreto armado, né? Estrutura metálica para suportar essa cobertura, e aí, né? Todo o fechamento, toda a parte de revestimento, tanto na cobertura quanto na lateral, tá? Então, né? Bem interessante isso aqui também. Agora que vocês estão desenvolvendo e ajustando o projeto da indústria, vale a pena dar uma olhada. Aqui vocês já chegaram a apresentar, né? Acho que em um dos seminários. Então, é o centro, né, de distribuição da Unilever, né, do GCP Arquitetos de São Paulo. Então também tem algumas situações bem interessantes, né? Faz toda essa cobertura, né, de recepção da indústria e, né, pode perceber, a cobertura ela está solta, está fazendo a cobertura aqui da parte de acesso de caminhões, mas também está fazendo a cobertura da parte de guarita, né? Então a parte de guarita aqui, claro, tem a guarita aqui na frente do guarda aqui, mas também tem uma recepção aqui, ó, né? Banheiros que a pessoa pode entrar por aqui, ó, e acessar aqui quando quer fazer uma entrevista, preencher um currículo, né? Fazer alguma entrega pequena, etc. E aí tem a entrada aqui, né? A entrada de caminhões, que ele passa próximo aqui da guarita, e do lado de cá tem 2 vias de entrada de carro. Então o carro entra por aqui, passa por esse portão, pode ver que tem uma cancela amarelinha aqui, ó, que abre e fecha. Do outro lado também tem a cancela amarela aqui, ó, que abre e fecha para o caminhão passar. E na saída a mesma situação, né? O carro vem de lá, da parte de produção, e sai por aqui. E aí esse portão abre e fecha. E normalmente ele está aberto e só controla pela cancela. Mas ele também fecha para guarnecer a indústria, né? Porque olha só, tem toda a tela de alambrado aqui, na frente aqui, e cerca todo o terreno. Então, uma das digamos, diretrizes de projeto é deixar a indústria fechada. E aí, aqui tem uma coisa mais interessante, né, que o CGP Arquitetos projetou, que é a flexibilização do transporte. Então, o pessoal pode
andar de bicicleta ou patinete ou de moto e ter uma pista exclusiva, né? Não concorre no mesmo lugar do que o carro e o caminhão. Então essa pista um pouquinho mais escura aqui, né? Só faz tem um portãozinho aqui, faz a quebra aqui para não dar no pilar, né? E aí tem esse caminho a percorrer aqui que é somente para a bicicleta. Então vejam, né? Dois projetos anteriores, né? A parte de controle está central, carro para um lado, caminhões para o outro, pessoas, né? De repente no meio. Aqui já é uma situação diferente, né? Então pessoas entram mais próximo da área de atendimento de pessoas mesmo, aqui nesse bloco que está solto aqui, bloco azul, e aí caminhões e carros de um lado só, né? Então os carros possivelmente têm o controle para entrar, não precisa ficar guarnecendo um carro um a um, né, para sair, para entrar. E os caminhões não, então os caminhões já passam aqui perto porque eles precisam pegar uma nota, abrir um lacre, enfim, essa situação assim de um controle um pouco maior, certo? Bastante interessante também. Então aqui temos, né, a HS Arquitetos, né, uma outra indústria aqui, que na verdade isso aqui está no projeto ainda. Então vejam, né, por que se deixa aqueles 45 metros, né, 40, né, mais a área de domínio do município? Justamente para isso, tem uma rodovia e aí tem um espaço, né, para fazer um trevo, fazer uma marginal e depois é que vem a delimitação da indústria. Então veja aqui, o controle da indústria está um pouco mais para dentro, né? Os carros e caminhões estão passando pela marginal, eles vêm, né? Tem um estacionamento que olha só, ele é fechado para a indústria, mas aberto para a rodovia, para a rua. Então, tanto funcionários quanto visitantes, eles vêm, estacionam dentro do pátio da indústria, mas não dentro da área de controle da indústria, né? Do lado de fora da indústria, né? E aí, claro que também tem um portão aqui para dar segurança, para guarnecer e tal. Então, o funcionário deixou o carro aqui estacionado, ele vem, começa aqui uma faixa de pedestre, tem um portão aqui, e ele vem e passa pela guarita, né? Passa por dentro da guarita e vem para cá. A partir daqui, ele escolhe o caminho para onde deve ir, né? Ou se vem aqui para essa área aqui, que é a área do administrativo. O administrativo não é muito grande dessa indústria, é bem pequeno, né? Ou vai para as unidades de trabalho, né? E aí se distribui, né? Por aqui ou por aqui, enfim. Não sei exatamente para que lado ele pode ir. Então, esse projeto não tem assim aquele administrativo evidente, né, de cara no projeto, que é a marca registrada do projeto. É algo mais assim, mais voltado à produção mesmo, né? Talvez alguém de vocês pense, pô, ficaria legal aqui, né, nesse canteirão enorme aqui de grama, ter um administrativo bacana e tal, voltado para a rodovia e tal. Verdade, ficaria bem bacana mesmo aqui, mas talvez, né, o ponto, né, crucial desse projeto é a parte de produção mesmo. Bem vejo, né, tem várias estruturas, então lá tem uma área de produção lá, né, aqui assim tem os outros pavilhões da produção, armazenagem de produtos que é líquido, né, então também interessante. Aqui tem né, talvez algumas coisas poderiam ser melhoradas, né, por exemplo, ter, né, uma área coberta que saísse lá de dentro do estacionamento, toda ela coberta aqui, né, conduzisse até lá no administrativo, a área coberta pelo menos, né, criar uma outra área coberta, enfim, né, mas aí são vários exemplos que dá para administrar dessa forma. Então aqui, né, tem uma fábrica aqui, uma indústria de produção de geradores, né? Castro Projetos. E é um projeto bem simples, mas eu achei, né, ele extremamente bacana pelo fato de que ele segue muito essa linha de pensamentos que a gente está tendo nesse momento, né? Então vejam, mesma situação.
né, a parte de fechamento aqui embaixo, só apareceu o cantinho, mas você entra dentro da indústria, do pátio da indústria, mas num local aberto para fora, né, aberto para a rua, digamos assim, para a rodovia, em que o teu estacionamento é todo cercado, então você não pode estacionar aqui e simplesmente atravessar para uma outra região aqui, né? Então não pode fazer isso, né? Então o que acontece? Deixou o carro estacionado aqui, volta, passa, né? Aqui já tem a faixa que vem lá da rua, então passa por dentro da guarita, tem essa área coberta que conduz, né, até esse ponto aqui, né, que é a parte do banheiro, né, a parte dos vestiários, né, tanto é que tem ventilação zenital aqui para o espaço do banho lá do povo, né. E aqui tem a guarita, então chegou pela guarita, a guarita ela é descoberta, então o caminhão, o carro que vai entrar vai sair por aqui, e ele não tem uma cobertura para guarnecer ele, por exemplo, assim, o motorista vai descer para pegar o crachá de visitante. Então, eu acho que teria que se pensar nessa possibilidade. Mas, enfim, entrou aqui pelo portão. Esse prédio aqui é o prédio do administrativo, né? Então, aqui já tem o estacionamento do administrativo, né? Então, quem trabalha aqui deixa o carro lá dentro, né? Os demais funcionários da produção deixam o carro aqui antes da guarita. Muitas empresas fazem isso justamente para que a pessoa não saia lá da área de produção, né, e vai direto para o carro lá, né, para evitar alguma suspeita, né, de algo ilícito, vamos pensar assim, tá? Então deixa o carro lá fora, né, que passa a pessoa de mãos abanando, vamos imaginar assim, pela guarita, não está cometendo delito algum, né? Então entrou por aqui. Quem vai para o administrativo volta a atravessar essa faixa amarela aqui, né, que é o acesso dos caminhões. Então daqui para trás basicamente é os caminhões, né, de carga e descarga e os veículos de manutenção, o administrativo, né? Então o administrativo está aqui. Todo esse bloco aqui é toda a área de funcionários. Então primeira parte aqui é a área onde tem a parte de vestiários, banheiros, guarda-volumes, e aqui nessa outra metade aqui é a parte de refeitório, né, sala de descanso, de lazer, etc. E aí, né, já na cozinha também aqui tem a ventilação zenital, os exaustores para tirar todo o vapor lá do preparo dos alimentos. E aí, aqui atrás tem a central de gás, né? Então você pode ver que o carro que vai descarregar o mantimento, né, a matéria-prima para as refeições, o gás, olha, ele usa o mesmo espaço do caminhão, vem e aí vem nessa área de carga e descarga aqui, certo? Então, e nessa rua, depois dessa rua, do outro lado, tem toda a parte de produção, né? Então, esse pavilhão basicamente é a montagem dos geradores e aqui tem a parte de desenvolvimento de projeto. Então precisa fazer um projeto lá de um gerador para atender uma determinada demanda. Então os engenheiros, eletricistas, mecânicos, etc. tem os escritórios aqui e vão desenvolver, né, toda a parte projetual, né, do novo produto para depois ir para a parte de produção, né? Então olha só, né, aqui já tem essa edificação aqui que é a área de apoio. Então possivelmente aqui é a área de lixo, né, que já está conectada lá de dentro. Então o caminhão estaciona aqui, carrega o lixo, né. Aqui é a parte de transformador e gerador, já está próximo da indústria, né, porque para abastecer a energia elétrica. E aí, nesse pavilhão mais alto aqui, possivelmente tem uma talha, né, aqui uma viga aqui de transporte que é instalada aqui justamente para facilitar o transporte de objetos pesados, né? Uma ponte rolante. E aí, né, pode perceber que aqui também tem os exaustores na parte de cima, todo esse fechamento. Bem interessante o projeto também. E aqui as áreas de apoio, né? Então, algumas áreas de apoio, talvez tratamento de água,
cisternas e outras áreas de apoio aqui, talvez aquele lixo que não é lixo reciclado, é lixo sujo de óleo, sujo de graxa, então né, tem que ter um destino diferenciado do lixo convencional, tá? Partindo para uma outra indústria, né, basicamente o mesmo formato daquela, né, que é do mesmo escritório de arquitetura, né, só que Aguilar e Salas, o projeto, né, é de uma outra empresa de acho que fabricação também de geradores elétricos, segue o mesmo conceito, né? Então olha só, um estacionamento lá fora, né? Aí um outro estacionamento aqui dentro, próximo do administrativo, que o administrativo é esse bloco, né? 4 vagas aqui para o caminhão, né, ficar parado. A entrada dá acesso, né, aqui pela guarita. Então a guarita está, ou as pessoas vêm, passam por dentro da guarita e já chegam na parte de administrativo. E aquele bloco de lá é toda a parte de funcionários, que você passa pela guarita, né, percorre por essa calçada e chega aqui no espaço dos funcionários, né? E aí, seguindo em frente, tem toda a parte de produção, tá? Mesmo sistema, né? Então, parte de engenharia, né? Aqui uma outra parte aqui de produção e o barracão principal. Esse eu acho interessante, né? Pelo fato de que ele não tem docas, né? Então veja, as pontes rolantes vêm todas elas lá de dentro e aí fica fácil aqui para você carregar e descarregar o caminhão. Estaciona o caminhão aqui embaixo dessas pontes rolantes, tira ou coloca as peças, né? Porque é gerador, as peças mais pesadas, e aí leva lá para dentro da indústria para fazer o processamento, né? Claro que isso aqui ainda é um projeto, uma maquete eletrônica, mas também está, né, distribuído pelo mesmo pensamento que nós estamos trabalhando, tá? Aí aqui eu quero mostrar para vocês agora esse projeto aqui. Esse projeto foi de um TFG. Eu só não me lembro a data de que ano que foi. Foi 2016, eu acho. 2015, 2016, do Roberto Live. O Roberto ele já trabalhava numa indústria. Hoje ele tem uma empresa de segurança do trabalho. Ele já era engenheiro, era segurança do trabalho nessa indústria. Trabalhou na Atlas, depois foi para Viso, enfim. E ele quis fazer uma indústria no TFG e eu assessorei ele, tá? Então veja, né? Aqui tem a rodovia, a Atlas está exatamente aqui do ladinho, né? Aqui onde eu estou circulando com o mouse, né? Um pouquinho para lá, no final dessa lavoura aqui já tem a Atlas aqui. Então aqui a rodovia, mesmo a rodovia de vocês, né? O terreno de vocês está um pouco antes, mais próximo de Pato Branco. Esse aqui já está um pouco mais para frente lá. Aqui basicamente é onde está o trevo da Atlas ali, aquela parte nova ali que foi feita um pouquinho antes de chegar na Atlas, né, em cima daquele barranco lá, tá? Então o que ele fez? Essa linha amarela é o centro da rodovia, deixou os 55 metros de afastamento, né? E a partir dos 55 metros é que ele começou a construir, né? Tudo isso aqui é rampa subindo, porque o terreno que ele utilizou ali é o terreno do lado esquerdo de quem vai sentido Pato Branco a Coronel. Então ali tem um barranco ali de uns 4, 5 metros de altura, né? Ele chanfrou justamente para que isso aconteça. Então veja, claro, ele exagerou um pouco aqui na questão rotatória de acesso e tal, né? Mas então o carro vem, quem vem de Pato Branco pode entrar por aqui, entra nessa rotatória, atravessa, né, vai chegar lá onde está o ônibus, passa por dentro do estacionamento, descarrega aqui. Quem for desembarcar do ônibus, o ônibus vem por aqui. A partir daqui, ou o ônibus vem para Pato Branco, ou ele faz o contorno e volta para Coronel, né? Então, ele trabalhou bastante, ele criou uma alça independente só para o transporte. Aí o caminhão tanto faz, né? O caminhão pode vir por aqui, acessar, como pode vir por aqui, atravessar a rodovia aqui e acessar. E aí, vejam, né, deu uma grande área de conflito, né, nesse meio aqui onde está essa malha quadriculada amarela, né, porque tem o ônibus passando por aqui, o carro chegando, entrando no estacionamento, tem o caminhão entrando e saindo,
né? Então tem bastante coisas aqui que dão conflito aqui nesse ponto, mas aí ele, né, fez essa área de conflito conforme está na norma de trânsito, né? Então você tem um grande estacionamento aqui, ó, que é um estacionamento para os funcionários da produção, tá? Então, funcionário da produção fica aqui fora os veículos, ó. Fora que eu digo assim, ó, eles estão fora da produção porque da parte de controle da indústria, porque tem que passar pela guarita, então ele está fora, mas está protegido porque ele está dentro do terreno, né, da indústria. Então, deixou o carro aqui, vem, atravessa a faixa de pedestre aqui, passa por dentro da guarita, toda essa parte cinza aqui é uma grande cobertura, ó, tipo, né, um mu aqui, ó, tá? Então, essa parte cinza aqui é a cobertura. Então, o funcionário vem na cobertura, passa por dentro da guarita e aí vai para lá. Ou passa direto, todo aqui atrás é a área do funcionário e aqui, né, nesse primeiro bloco é o administrativo e nesse bloco aqui é parte, né, do showroom, né, no segundo andar, e tem um mezanino, né, encaixado dentro do pavilhão, e aí tem o pós-vendas, o telemarketing, é tudo aqui junto com o showroom, e aqui é só administrativo. Nesse outro bloco aqui dos fundos, na parte de baixo, é toda a parte de vestiário, de banheiro, de sala de treinamentos e tal. E na parte de cima é somente refeitório, né? E a parte de alimentação, descanso, etc, né? E aqui a parte da produção, do administrativo está aqui, né? Aqui acontece só o administrativo, num único nível, e tem um subsolo, que é onde acontece o estacionamento do pessoal do administrativo, da gerência, tal, poucas vagas, acho que 12 vagas, se eu não estou enganado, né? Então, passou por dentro da guarita aqui, todos os carros e caminhões passam por dentro da guarita, né? A guarita é o ponto de conexão entre a parte interna e a parte externa. E os visitantes têm esse estacionamento aqui, ó, do ladinho, eles passam por baixo dessa cobertura aqui, a partir desse ponto aqui próximo da área de embarque e desembarque dos funcionários, né? Deixa os carros aqui, volta na área coberta e adentra aqui. Então essa é a implantação, né? Aí os caminhões entram, né? Tem todo o pátio de manobras aqui, vejam, né? Tem docas aqui, docas no segundo pavilhão. Os dois pavilhões eles são separados nesse caso. Mas ele fez com que a linha de produção começasse aqui e terminasse lá. Então ele fez docas na frente e docas, né, na parte posterior da indústria. Então, né, você pode ver que tem alguns caminhões estacionados lá e aí as docas estão nos oitão dos pavilhões. E aqui ele fez um tratamento de efluentes, tá? Tratamento de água com cisterna e toda essa parte do tratamento de água, né? Então, esse aqui é a guarita, né, desse projeto que a gente acabou de ver, tá? Então aqui a parte superior é a parte externa, né, e a parte inferior é a parte interna da indústria. Então veja, né, os pedestres vêm por aquela cobertura que desembarca aqui nessa parte, aqui nessa portaria geral. Tem uma sala de espera, alguma coisa aqui. Tem a parte de controle, né, passagem de documentos aqui. Tem duas pessoas trabalhando aqui, tanto passagem de documentos aqui como aqui. Por que isso? Porque isso aqui está antes e depois das catracas, né? A pessoa só entra por aqui por catraca. Então, se ele é visitante, ele pega o crachá de visitante aqui, passa pela catraca e vai para dentro da indústria, né? Se ele for funcionário, então ele já tem o crachá, já tem a senha, o digital, né? Ele vem na catraca e adentra para cá. E aí, claro, tem um lavabo aqui antes, né? Se a pessoa chegou para fazer alguma coisa e precisa ir no banheiro, então, né, tem
um lavabo antes aqui né, que é para a sala de espera, que isso aqui já conforma, digamos assim, a passagem do caminhão. E também tem o DML, onde que vai ter toda a parte da limpeza e tal para fazer aqui. Tá? E aí tem uma sala, uma área de faixa de pedestre que conecta esse espaço aqui do lado direito, né? É um espaço exclusivo para caminhões, né? Então o caminhão chegou, parou aqui onde está essa seta vermelha, né? Então ele não vai entrar ou vai vir um pouquinho para cá. E aí tem o banheiro para, né, o banheiro masculino e feminino, tem essa parte de circulação ou parte, né, de segurança para a pessoa não ficar na pista. E aqui tem um mini escritório onde o cara vai entregar nota, vai verificar o lacre, vai fazer a conferência e todas essas coisas, né? Então, né, veja como que é a guarita aqui de uma forma bem, digamos assim, bem compacta, né? Claro que está numa região plana também, né? Acho que é um pouco mais fácil trabalhar assim, mas, né, foi uma maneira como a gente desenvolveu para o TFG do Roberto essa forma. Quem vem lá de dentro da indústria também vem nessa segunda seta aqui, precisa parar aqui antes da faixa de pedestre, né? Tem aqui o passa volumes aqui, ou né, passa documentos, pega a nota, confere o lacre e vai embora, né? E aí, de um outro projeto que também foi uma indústria, né, do TFG, eu vou passar rapidamente a guarita, né? Aqui ele fez uma guarita centralizada, né? Então, olhando aqui, mais próximo aqui, como que acontece a guarita. Então, tem a parte de controle aqui, copa, banheiro masculino, banheiro feminino e DML, mas tudo dentro da guarita, e somente uma porta, né? E aí, claro, uma calçada ao redor para que as pessoas circulem, né? Então, essa guarita aqui, né, menor. Então, vejam, também aqui na parte, aqui o limite, né, dos 45 metros está aqui. Então, tem 2, 3 vagas de ônibus aqui e vaga de visitante do lado externo, né? Então, visitante vem para cá, passa pela guarita aqui, e aí aqui tem uma cerca, ó, e aí aqui ele tem uma área coberta que vai conduzir lá para frente do administrativo. Quem é trabalhador, tanto da produção quanto do administrativo, que o administrativo só aparece um cantinho aqui, ó, né? Estacionam todos aqui, que é um nível mais alto. Aí os caminhões entram, né? Descem aqui, que é no primeiro patamar, onde a indústria está num patamar, ou passam direto, né? Vão por esse caminho aqui e vão no patamar mais baixo, tá? Essa indústria aqui, ela tem uma parte que funciona com água, né? Tratamento de lavação, essas coisas assim. Então, ela usa um pouco da gravidade também para ficar mais fácil, né, desempenhar o processo de produção. Então, aqui é a entrada dos caminhões, né, ou a saída que é desse lado de cá. E aí aqui, né, onde está o cursor, para cá tem mais 4 vagas de caminhões, né, toda ela cercada. Então, veja como é que funciona uma guarita centralizada, né? Guarita centralizada, toda calçada ao redor, né? E com conexões para faixa de pedestre e controle onde as pessoas irão passar, né? E aí também, né, precisar o carro sair aqui do estacionamento, né, o carro da manutenção ou alguma coisa sair do estacionamento, ele não precisa dar a volta fora do lado de fora da indústria, né, do pátio da indústria, para ir lá, por exemplo, na área de produção, né? Ele tem essa passagem, né? Tem a área de pedestre aqui, né? Tem essa passagem e consegue ir para lá. E funcionários da produção que venham a pé, tem toda essa área coberta aqui, tá vendo aqui a modulação cheia de pilares, vai e depois vai para a área mais para dentro. Eu vou mostrar para vocês todo esse projeto. Então, é dessa forma aí que o projeto de vocês vai ter essa carinha aí, tá? Essa resolução. E para fechar, né, eu deixo aqui para vocês, né, algumas fontes aqui que foram extraídas para esse projeto. Beleza? 40 minutos de vídeo.